Inclusive deu uma esfriada, não foi ontem, e aqui também, porque o ar-condicionado tá... Esse olivado é uma manutenção daquelas, e o ar-condicionado tá trabalhando no modo frozen. Let it go. Mas ontem fez frio, pela primeira vez esse ano fechamos as portas da varanda, né, Mário Flávio? Dormimos sem ventilador e eu botei uma meia. Pelo amor de Deus. Frio demais. Mas ainda não estamos no inverno. Inverno só em junho, tá? Estamos no outono ainda. E, como todo mundo sabe, a gente não precisa estar falando muito sobre isso. O outono ele é marcado por muitas mudanças climáticas. Por isso está esse tempo louco, né? A gente tá com frio, daqui a pouco a gente sai, tá o sol, depois a gente entra e quando sai de novo tá chovendo. Pois é. E o aumento da umidade também. Nesse período, os idosos precisam de atenção redobrada. Todo mundo precisa, mas os idosos principalmente. André Santiago, aniversariante do dia, está chegando ao vivo para conversar com a gente. Então, André, quais são esses cuidados, né? Ainda dá tempo de ter, principalmente porque eu acho que as temperaturas agora vão dar uma despencada, né, aqui na nossa região. Bom dia e feliz aniversário, meu filho. Muito obrigado, Renata. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. É isso mesmo. Você falou que a gente ainda está no outono, está chegando o inverno. Eu acho que está na transição, né? Nessa transição do outono para o inverno. E é isso mesmo. Deu para sentir o frio ontem aqui em Caruaru, lá em Taquaritinga, em toda a região, aqui Agreste. Renata, o doutor Amaro Capistrano, pneumologista, vai trazer as informações, mas os principais cuidados, por quê? Porque é um período de mudança climática, como você falou, ora está quente, ora está frio. Na época quente precisa a questão da hidratação, na época fria a gente precisa se agasalhar. Mais informações agora a gente vai conversar com o doutor Amaro Capistrano. Bom dia. Opa, bom dia André, bom dia Renata, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Vamos conversar sobre essas doenças ocasionais, né, que acompanham os nossos pacientes nesse período do ano. A gente está quase encerrando o outono, quase chegando no inverno, essas mudanças climáticas, doutor Amaro. Quais os principais cuidados que os idosos precisam ter nessa época do ano? André, veja só, a principal conduta que a gente pode tomar com os nossos pacientes, com os nossos idosos, antes de qualquer coisa, chama-se vacinação. A gente tem uma conduta hoje, a gente tem uma gama de vacinas que podem ser aplicadas aos pacientes idosos, que os protegem de muitas doenças, muitas patologias respiratórias. A grande questão é que nem todos se vacinam, né? Assim, a gente tem são pacientes um pouco relapsos, eles esquecem ou eles deixam de lado ou adiam a questão da vacinação para um outro momento. Aí quando chega uma época dessa do ano, que você tem uma mudança climática mais importante, você está saindo de um calor para um frio, então você tem nesse período uma transição, você tem tantos componentes do calor que afetam alguns pulmões, como o componente do frio que também afetam outros pulmões. Então você tem uma gama maior de pacientes com as duas vertentes sendo ocasionadas nesse momento, sendo atingidos nesse momento. Então vacinação seria um dos cuidados principais que a gente teria que ter. A outra questão é agasalhar bem o paciente. Se o paciente está mais na época de calor, você tentar hidratar esse paciente, é muito importante. Se ele está mais na época já do frio, porque isso vai variar de uma cidade para outra. Você pega a cidade que ainda está com calor, passando para as cidades que já estão mais frias nesse momento. Então, nas que são mais frias, agasalhar melhor esse paciente. O que é importante é a gente sempre entender, a mudança do clima, ela muda toda a conformação do ar. O ar no frio, ele tem uma conformação, ele tem uma umidade, ele tem um tipo de partícula mais proeminente. O ar, o clima no calor, ele tem outras partículas, são outros componentes. Então, você proteger das duas formas é importante. Hidratar o paciente é muito importante e protegê-lo no frio, principalmente no período noturno, agasalhar bem esse idoso, se necessário, apresentando sinais gripais. O uso de máscara seria bem interessante também. O senhor falou sobre vacina. Quais são as principais vacinas nessa época e principalmente para os idosos? A gente tem no sistema público algumas bem interessantes. A gente tem vacinas para pneumonia, a gente tem vacinas para viroses respiratórias, tá certo? E vacinas gripais. A gente faz uma diferenciação entre gripe e virose.
Existem no SUS essas vacinas, o Sistema Único de Saúde disponibiliza para a gente. Então vai um especialista, o especialista avalia o paciente, vê que ele tem alguma comorbidade pulmonar, e ali ele faz um laudozinho explicando, esse paciente tem tal doença, então ele necessita ter um pulmão mais protegido através de tais e tais vacinas. Existem várias no SUS que a gente pode fazer. No particular, aí a gama é muito maior. A gente tem vacinas para diversos tipos de pneumonia, vacinas para Coxsackie, para viroses que a gente não disponibiliza no SUS, mas que no particular se tem. Mas as que a gente tem no SUS em si já protegem bastante a maioria dos nossos pacientes. Inclusive, doutor Amaro, eu vi esses dias uma propaganda de uma vacina de vírus sincicial respiratório. Ela é nova ou não? É uma vacina recém-criada, mas assim, o vírus em si ele já existe há dezenas de anos. E é um vírus que, nos pacientes idosos, ela está sendo aplicada atualmente, sendo estudada em pacientes acima de 60 anos. Nos pacientes acima de 60 anos, principalmente os que têm comorbidade pulmonar, qualquer infecção por esse vírus, é um vírus bobo, um vírus simples, mas ele quando atinge o pulmão de um paciente já debilitado, ele pode causar um estrago muito grande, pode levar esse paciente a uma emergência, pode levar a um internamento, quem sabe até uma UTI ou intubação para um tratamento mais prolongado. Isso acontece com alguns pacientes. Qual é a temática dessa vacina? Proteger dessa virose. Então, o vírus sincicial respiratório é muito importante, assim como o influenza vírus é muito importante. Existem diversos vírus no ambiente que são muito comuns, que convivem com a gente, mas que na maioria dos pacientes não causam problema, exceto aqueles que têm patologia pulmonar associada. Então, se a gente pode proteger dessas viroses, é interessante isso. Não só do vírus sincicial, mas existe a tríplice viral, a do influenza e outras mais, até de bactérias também, que a gente tem no SUS e no sistema privado. Obviamente que essa que você relatou, né, ainda não está no SUS, esperamos que ela chegue a ele, obviamente, mas no privado ela já existe. Só um pouquinho salgado o preço dela, por enquanto. Perfeito. Como essas mudanças climáticas afetam os idosos, doutor Amaro Capistrano? Como te falei, André, você vai ter uma mudança, você vai ter nesse período uma transição de partículas de calor para partículas mais densas no frio. Então você tem nesse momento, quando você está passando de uma estação para outra, você tem os dois tipos de partículas no ar. Então os pacientes que são suscetíveis a um tipo ou ao outro, ou até que serão suscetíveis aos dois tipos diferentes, eles vão ser mais acometidos. Essas partículas no frio, elas são mais densas. A gente vai pegar período agora de frio, que estão chegando no nosso São João. Aí você associa isso à queima de fogueiras, por exemplo, que já são outras partículas que vão voltar para o ar nesse momento. Então, assim, não é a questão só do período do ano. Você vai ter pacientes que são no início do ano, do meio do ano e do fim do ano. Vai depender da sensibilidade de cada paciente. Nesse período, a gente, por ter esses dois tipos diferentes de partículas ao mesmo período, nessa transição, é que a gente sofre um pouco mais com isso. Aos primeiros sintomas, principalmente os idosos, precisam procurar a ajuda de especialista, né? Um pneumologista ou um clínico geral, né? Chegando a um posto de saúde, é facilmente identificado. O colega médico vai olhar e vai dizer, você é um paciente idoso. Por exemplo, foi tabagista ou teve asma na infância, é um paciente que já tem uma comorbidade pulmonar, está apresentando um sintoma gripal, começa a apresentar uma dispneia, começa a apresentar uma tosse, a febre, a depender de ter algum processo infeccioso associado, começa a apresentar uma dispneia. Então, assim, é um paciente que chama a atenção facilmente para o clínico. Né? Havendo a necessidade, ele encaminha para um especialista. Gripes normais, o otorrino pode tratar, não sendo só uma gripe, passando mais para a área pulmonar. O pneumologista pode tratar, temos diversos na cidade. Então, assim, não tem o que não conseguir tratar. Precisou uma emergência, pode ver esse paciente ou um clínico no posto de saúde. A grande questão são as superlotações. Infelizmente, a gente convive com isso. Então, você pega um paciente idoso, que já tem um pulmão com comorbidade, leva uma emergência, ele encontra com outros pacientes que estão tossindo por outras causas. Todo aquele ambiente ali já é mais de maior risco para ele. Então, foi a emergência, lembrar sempre de levar também o paciente com uma máscarazinha, para nem ele contaminar os demais, nem ele ser contaminado pelos que estão à volta dele ali esperando atendimento também. Doutor Amaro Capistrano, muito obrigado pelas suas informações, pela entrevista, por tirar esse tempo para conversar com a gente aqui no Manhã Cidade. Obrigado, André, Renato, obrigado, Manhã Cidade.
Ações do pneumologista, doutor Amaro Capistrano, né, que disse, né, hidratação, alimentação balanceada, roupas adequadas e também monitorar a saúde. Além, lá no início da entrevista, ele falou de vacinação. Muitos idosos não estão com cartão de vacinação em dia, né? Então é importante se vacinar contra a influenza, contra a própria Covid-19 e hoje em dia tem muita vacina no Sistema Único de Saúde, o SUS, sendo oferecida, né, Renata? Exatamente, André. Muito obrigada pelas informações, dicas muito valiosas para